Se liga nesse voo que nós estamos aqui em Suzano, São Paulo. E já se prepara que o destino é aqui na Avenida Miguel Badro. Essa avenida é o coração do bairro, onde cada loja tem sua história, mas algumas viram ponto de referência. E bem no ladinho da Rua 13 está a loja que mais se destaca quando o assunto é tecnologia e acessórios de respeito. Seja muito bem-vindo a ID Acessórios. Aqui o conceito é bem na tua frente. Sem enrolação, sem truque, você vê cada detalhe. Confia no serviço e já sai com o celular zerado. Nossos colaboradores são altamente qualificados, treinados, atenciosos e prontos para te ajudar no que for necessário. Capinha nós temos para tudo quanto é tipo de aparelho, Android, iPhone, tablet. É tanta opção que o seu aparelho vai ficar indeciso. Procurando celular novo? Então achou, pode levar. Temos headset, ring light, caixa de som pequena, grande, média, carregador, secador. Tá esperando o quê? Vem conhecer a loja. ID Acessórios, há 12 anos sendo referência em qualidade, confiança e tecnologia.